Mateus capítulo 5. Deus muda as coisas. O Salmo 127 foi o tema da nossa marcha nesse mês de maio pela família. Nós fomos inspirados pelo Salmo 127. Mas hoje eu quero ler com você Mateus capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 12. Porque eu acordei de madrugada e Deus me deu essa palavra, eu sonhei com essa palavra e eu falei, então Senhor, não é por acaso, tu tens um propósito. Amém? Então, entenda a leitura desse texto, entenda essa palavra que Deus liberou para nós. Mateus capítulo 5, verso 1. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Amém. Alegrai-vos, exultai-vos, regozijai-vos no Senhor. Deus nos chama de bem-aventurado. Não importa o que você possa ter passado, o que importa é que você está aqui hoje para adorar a esse Deus vivo. E isso faz toda a diferença, mano. O nosso louvor não é para um ídolo qualquer, um ídolo que o mundo produziu, mas a nossa adoração é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós estamos aqui nos curvando diante dele por tudo que ele tem feito e pelo que ele vai fazer. Amém? Então eu convido você agora para a gente adorar a Deus de todo o nosso coração. Aleluia. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, louvo nos montes, eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo esse Deus que estou sentado, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Ouve ao Senhor todo o meu ser. Ouve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Ouve ao Senhor todo o meu ser. Ouve ao Senhor.
Senhor. As mãos assim, ó. Tchá, 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 Jesus. Todo dia a dia. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Quando você começa a te encontrar, estou a presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Santo, santo, santo,
adorar o Senhor também com as nossas ofertas agora, amém? Aleluia! Pode adorar a Deus, de maneira especial. Amar o pastor Rodenildo aqui, ele vai estar falando um pouquinho sobre esse momento especial na nossa vida. Aleluia! Amém, queridos? Uma boa noite a todos. Amém. É muito bom estar aqui neste lugar mais uma vez. Aleluia! Nós vamos estar ofertando ao Senhor nessa noite. Eu queria convidar você a estar ofertando nessa noite. Amém! Mas eu queria lembrar para você, amém, que é membro da nossa igreja, que na semana passada o nosso pastor ele nos convidou a um desafio. Vocês lembram? Amém! Esse desafio era para que hoje nós trouxéssemos uma oferta voltada para a família. Amém? Então hoje nós vamos estar ofertando dessa forma. Como é que você vai ofertar? Ah, mas o meu filho não está aqui, a minha filha não está, a minha esposa não está. Mas você vai ofertar da mesma forma, como se ela estivesse aqui, profetizando. Amém? Nós temos aí do lado aí o nosso QR Code, se você quiser fazer pela conta. Nós temos aqui o nosso CNPJ. Amém? Mas antes disso, eu queria que você, por favor, abrisse sua Bíblia comigo. Nós já lemos lá no Salmo que o pastor abriu, né? No Salmo 5, que diz: bem-aventurado. Você quer ser bem-aventurado? Amém! Mateus 5, mas não é Mateus 5, tá? Mateus 5 diz que, do 3 até o 11, diz bem-aventurado. Então, se eu quero ser bem-aventurado, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso entender o que o Senhor está falando conosco. Amém? Então hoje é um momento de alegria, é um momento que nós estamos reunindo a nossa família. Acredito que alguns estão aqui porque foram convidados por algum membro daqui da igreja. Então é sempre um prazer recebê-los. Nós temos aqui os amigos, os pastores aqui do amigo do pastor Dimas, que torna-se nossos amigos também. Então é um prazer recebê-los aqui. Temos lá o irmão dele chegando também, o seu João. É muito bom tê-lo aqui conosco. Com certeza ele já está muito alegre. Amém? E com cada um de vocês que estão aqui nessa noite nos visitando, é sempre um prazer. Se eu for falar o nome de todos, talvez eu vou pecar aqui. Então eu não vou arriscar a falar o nome de todos. Mas eu digo que é um prazer ter cada um de vocês aqui conosco. Amém? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Salmo que nós estamos trabalhando essa semana, esse mês, né, que é Salmo 127. Amém? Salmo 127. Que diz assim, ó. Salmo 127, versículo 1, diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Só isso. Em vão será o nosso trabalho, em vão será o nosso sacrifício, em vão será qualquer coisa que nós fizermos, se não for voltado para o Senhor. No Salmo 116, 12, diz assim, ó: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito. Então, o que nós podemos dar ao Senhor nessa noite? Por todos os benefícios que Ele tem feito pelas nossas vidas. Você está aqui hoje, para mim, para cada um de nós, é resposta de oração. Temos pessoas aqui vindo de longe, mas está aqui, fazendo a vontade do Pai. Amém, queridos? Então, se você hoje já colocou a sua oferta, se você quiser trocar a sua oferta, você pode trocar. Se você quiser fazer pela conta, você fica à vontade. Você não é obrigado, você está sendo convidado, como nós fomos convidados a trazer hoje uma oferta para a família. Amém, queridos? Amém. Se você já ofertou, coloque-se de pé comigo, vamos orar e agradecer ao Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, Pai, porque
grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Pai, como o Salmo diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito. Pai, nós queremos nessa noite render a Ti todo o louvor, toda a adoração, toda a gratidão do nosso coração. Pai, recebe as nossas ofertas nesta noite, recebe o nosso coração grato, Pai, porque conseguimos vencer e chegar aqui neste lugar. Então que o Senhor possa receber a cada oferta nesta noite, a cada coração, Pai, que desejou estar neste lugar, que nós possamos aqui, Pai, receber o melhor do Senhor, porque quando nós chegamos aqui, o Senhor nesse lugar já estava, porque a Tua palavra diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente, e eu creio na presença do Senhor aqui, através da minha e da sua vida. Pai, muito obrigado, recebe, Senhor, as nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém, querido? Pode trazer a sua oferta, por favor. Não, misericórdia, não, 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 misericórdia, por favor, não, não. Jesus, Jesus, ela é pecadora, ela pecou. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Vá, não peques mais. Ouvindo os fariseus ali falar,
Glória a Deus. Amém? É assim que Deus faz. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. 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 Queridos, nós vamos ouvir a palavra agora. E eu quero convidar o pastor Nélio para estar aqui. Ele vai estar apresentando também os nossos irmãos que vieram numa comitiva de Macaé para estar aqui conosco nessa noite. Amém, Jesus, glória a Deus. Pastor Nélio é meu amigo há uns 30. Olha aí, 30 alguns, a gente até perdeu as contas. Há alguns anos a gente já se conhece, trabalhamos juntos. Ele veio mais jovem do que eu, né? Não tem nem cabelo branco ainda. Mas a gente fazia a obra de Deus ali no centro de Niterói. E aprove a Deus levá-lo para Macaé. Eu vou ver se um dia ele volta aí para estar, né, morando de novo em Niterói, mas está difícil arrancar ele de lá. Mas ele vai falar um pouco da história dele, ele vai compartilhar, vai apresentar os nossos irmãos também. E assim como família, né, eu vejo ele como parte da nossa família, então ele vai estar trazendo o recado de Deus para o seu coração e para a sua família nessa noite, tá bom? Amém. Quantos querem receber? Amém. Então estende suas mãos para cá, nós vamos orar por ele agora. Senhor, tu é o Deus de perto, Deus de longe. Ó Deus, a pastora Rose não pôde estar, Pai, mas o teu filho foi enviado como atalaia nessa noite para trazer sobre a tua igreja, Pai, uma palavra de fé, de ousadia. E eu creio que o seu coração está desejoso, Pai, de abençoar todas as famílias aqui nessa noite. E assim também, como família, nós o abençoamos. Abençoamos e profetizamos a recuperação da pastora Rose. Deus toca ali no seu corpo, nos seus ossos, colocando tudo no lugar, Pai, para que ela esteja, Deus, em perfeitas condições. Que a tua vontade prevaleça e permaneça sobre todas as famílias da terra. Da mesma forma que o Senhor abençoou Abraão, nós também recebemos essa mesma bênção sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salvas a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? É uma alegria muito grande estar aqui. Me sinto bastante à vontade. Como disse o pastor Dimas, nós nos conhecemos na minha conversão. Eu me converti, já era o pastor Dimas que estava ali disposto, à disposição para ajudar. E eu cheguei na igreja El Shaddai e cheguei junto com a minha esposa, que na época era minha namorada. Nós entramos ali na El Shaddai em 1991, porque em 92 eu me batizei ali. Irmãos, foi uma experiência muito boa, muito importante para a minha vida. Eu quero dizer para você que depois que eu fui para Macaé, Deus mudou muito a minha vida, a história da minha família. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Hoje eu sou pastor de um ministério e quero apresentar aqui o grupo que veio comigo. Aqui é o pastor Gilberto, é o nosso pastor auxiliar lá na igreja de Macaé, né? A Igreja Viva, a Comunidade da Fé. O irmão Marcão, que é obreiro naquela casa também, graças a Deus. E a irmã Vitória, que é a esposa do Marcão, que é a nossa tesoureira. Glória a Deus. É a mulher, é a irmã que mexe com o dinheiro, com os recursos. Mas voltando aqui, foi muito importante encontrar o pastor Dimas na igreja, El Shaddai, quando eu cheguei, porque eu cheguei bastante cru, não tinha nenhuma experiência, me converti ali e cheguei fazendo, acho que algumas bagunças na igreja como jovem, e a minha esposa também era jovem, e me lembro que eu queria me casar e eu não tinha uma profissão, eu não tinha recursos,
eu não tinha casa. E você é jovem, você tem os hormônios, a flor da pele, mas eu amava o Senhor. Eu aprendi a amar a Jesus naquele lugar, aprendi a amar a cruz do Senhor, o sacrifício que Ele fez. E eu me lembro, eu falei com o pastor Dimas, de que o meu casamento, ele aconteceu por causa de uma palavra que o pastor Dimas trouxe para mim. Uma palavra, uma frase que nunca mais saiu daqui, nem da minha mente, nem do meu coração. Eu precisava me casar, eu queria me casar, e num aconselhamento que eu fui fazer com o pastor Dimas, foi mais ou menos assim. Eu falei para ele: pastor, eu estou desempregado, eu não tenho uma profissão, eu namoro a Rose, o nome da minha esposa é Rosemary, eu não tenho lugar onde morar, mas eu preciso me casar, porque a Bíblia diz, queridos, que antes é melhor casar do que se abrasar. Então eu fui falar isso para ele, e ele virou para mim mais ou menos assim: você realmente quer honrar ao Senhor? Eu falei: quero. Aí ele falou para mim assim: casa que Deus garante. Aleluia. Irmãos, essa palavra nunca mais saiu. Eu não estou falando isso para agradar o pastor Dimas, não. Se a minha esposa vier aqui, ela vai falar a mesma coisa para vocês, e vai falar em todos os lugares que nós passarmos, que nós conhecemos um pastor chamado pastor Dimas, que realizou o nosso casamento, que Deus usou ele como conselheiro, e ele trouxe uma palavra que me encorajou, irmãos, e foi tudo que eu precisava ouvir, porque eu tomei uma posição, me casei, fui morar na casa do meu pai, onde eu já morava como solteiro. Nós dividimos aquele quartinho de solteiro, eu e a minha esposa. Nós dividimos aquela cama, aquele guarda-roupas, e de lá para cá, não foi nada correndo. Eu fui trabalhar, fui estudar, e Deus me abençoou. Hoje eu estou em Macaé, sou pastor, como eu falei, sou empresário, por graça de Deus. A nossa empresa hoje deve estar com uns 40 funcionários, 50, há poucos dias tínhamos 150. Então Deus transformou verdadeiramente a água em vinho, porque nós queríamos honrar o Senhor, né? E a gente tinha muita dificuldade financeira, dificuldade psicológica, porque a gente tinha muitos problemas, e Deus usou o pastor Dimas com poder, com autoridade, como é próprio da vida do pastor Dimas, né? Os irmãos conhecem bem. Mas dito isso, eu quero ler um texto com você, graças a Deus. Eu separei um texto, mas eu queria iniciar no Salmo 127, que é o texto base desse trabalho de família que a Igreja Luz para as Nações está trabalhando. Salmo de número 127, o primeiro versículo. Vamos iniciar por ele, e depois nós vamos para um outro texto que o Senhor trouxe ao meu coração. Salmo de número 127. Salmo de número 127. Glória a Deus. Aleluia. Salmo de número 127. Você que achou, queria orar mais uma vez, em nome de Jesus. Você que achou, pode se colocar de pé para nós orarmos? Humildemente eu te peço, vamos orar mais uma vez. Salmo de número 127. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela presença santa do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, que a tua presença possa estar e continuar no nosso meio. Muito obrigado por esse tema, muito obrigado por esse trabalho de família, que é tão necessário, Senhor. Muito obrigado por essa igreja poderosa, instalada aqui, Senhor. Fala conosco, ó Pai, nos tira da zona de conforto e traga a tua palavra, Senhor, semeada
enraizada no mais profundo do nosso ser. Nós queremos recebê-la, nós queremos vivê-la, nós queremos contemplá-la, nós queremos pensar nessa palavra, nós queremos viver por ela, nós queremos morrer por ela. Muito obrigado, nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, pode se assentar, meu irmão, minha irmã. O texto sagrado, queridos, aqui no Salmo 127, deixa eu só separar aqui as minhas folhas, porque eu costumo escrever mais do que pregar. E às vezes eu escrevo tanto que me perco. Então eu procuro organizar aqui para não me perder, mas vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir. Mas Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu vou ler novamente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, nesse texto existem dois principais verbos que o Senhor traz para nós. O primeiro verbo é edificar. Repita comigo: edificar. Edificar. O segundo verbo é vigiar. Repita comigo: vigiar. Vigiar. Então, o texto sagrado, ele está falando comigo e com você. O texto, o Senhor, ele está abrindo as Escrituras e ministrando você. Porque quando a Bíblia, ela é lida, ela é declarada, é o próprio Deus falando com você, revelando a você algo que está no coração dele, algo que você precisa aprender, algo que ele está descendo direto para que nós praticássemos. Então o Senhor está falando aqui que se o Senhor não edificar a casa, edificar é construir, é formar. Então edificar, queridos, ele é você trabalhar em cima de uma construção. Isso é edificar. E vigiar é guardar. Então o Senhor está direcionando para nós, nos informando que se ele não construir, se ele não formar, em vão trabalham os que edificam. E se ele não guardar, em vão vigia a sentinela. Porque é ele quem guarda a nossa chegada, a nossa saída. É o próprio Deus que tem e que estabelece todas as coisas na vida dos seus filhos, na vida do seu povo. Essa mensagem é uma mensagem para a igreja de Jesus. É uma mensagem para mim, é uma mensagem para você, é uma mensagem para nós, que o Senhor está expressando, declarando. Ele não quer só que você ouça, Ele quer que você aprofunde, Ele quer que você penetre essa palavra lá na profundidade do seu ser, para que isso fique cravado lá dentro, para que você nunca esqueça disso, que é Ele quem edifica, que é Ele quem forma, que é Ele quem capacita, que é Ele quem guarda. Homem nenhum pode tirar a sua vida, ou tirar a sua saúde, se Deus assim não permitir, porque Ele tem a sua vida na palma da mão dEle. Aleluia. Na palma da mão dele. A sua vida jamais vai se acabar se Deus assim não aprovar. Enquanto Deus tiver um projeto para você, você vai continuar, você vai permanecer, porque é um projeto de Deus para você, há algo do Senhor para você, para a sua vida, para a sua família, e você precisa acreditar. Porque você não está aqui à toa, você não se estabeleceu e não está aqui em vão, é obra de Deus, e Deus conhece você perfeitamente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Um dia eu estava saindo de uma plataforma, porque eu trabalho como controle de qualidade. Trabalhei, na verdade, eu sou empresário hoje, mas trabalhei 10 anos embarcando em plataformas marítimas.
E no regime offshore, a gente normalmente trabalha 15 dias no mar e 15 dias na terra, né? A gente trabalha 14, no 15º desce. A gente folga 14 e no 15º sobe, embarca. E um dia, eu estava desembarcando numa aeronave, num helicóptero. Nesses 10 anos, eu peguei muitas rajadas de vento em helicóptero, mas teve um dia que nós pegamos uma tempestade muito difícil. O piloto, ele entrou em nuvens, ele entrava numa nuvem dentro da outra. Quando o helicóptero, ele costuma entrar em nuvens, você não vê nada, absolutamente nada. Você não vê o céu, você não vê a terra, você não vê à sua frente nada, é tudo branco. E nesse dia ele entrou em muitas nuvens e entrou em vácuos, que a aeronave balançava demais, demais. E eu fiz uma oração, pedindo perdão a Deus. Eu fiz uma oração dizendo: Senhor, me perdoa por todos os pecados, por todos os meus males. Guarda a minha família, guarda os meus filhos, porque eles são teus e eu sou teu. Senhor, tem misericórdia. Eu comecei a orar assim porque, sinceramente, eu estava desconfiado que ia ser o meu último voo, ia ser a minha última viagem. Sabe por quê, queridos? Você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas no seu último momento, o que vai ficar de fato é a sua fé. O que vai restar e vai dar direção à sua vida é a sua fé. É isso que vai fazer diferença. É o seu último destino, a sua última viagem, a sua última noite, ou o seu último dia, o seu último suspiro, o que vai fazer diferença. Você pode conquistar todo o dinheiro do mundo, você pode ter tudo o que você pensou e desejou, mas a sua fé é que vai dar o destino final para onde vai a tua alma. E nesse dia, queridos, eu trouxe uma reflexão para mim mesmo. Nesse dia, porque junto com essa oração, a gente começa normalmente a pensar no que você fez, ou no que o que você construiu, de fato e de verdade. Não são construções estéticas, eu digo de construção profundas, algo que você imprimiu, algo que você deixou no coração das pessoas. Porque se tem uma coisa que o ser humano busca, é ser relevante na vida das outras pessoas. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. E isso é saudável e salutar, porque Jesus fez isso. Ele trouxe relevância à vida de 12 pessoas que ele escolheu, de 12 discípulos ou 12 alunos que ele escolheu. E na vida desses 12 alunos, ele fez questão de ser relevante, porque ele sabia o tempo que ele ia ficar ensinando e que a relevância dele na vida dos seus alunos devia ser algo profundo, a ponto de eles entregarem suas vidas por ele. Então, você ser relevante na vida das pessoas é importante, desde que seja uma relevância saudável, salutar, uma relevância consciente. Então, voltando para essa viagem, me veio uma reflexão, e em cima dessa reflexão eu queria te levar, junto comigo, para um texto sagrado que está em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a gente está falando de família, e eu quero em Mateus capítulo 7, reportar aos nossos corações aquilo que o Espírito Santo está falando, ensinando nessa noite. Mateus capítulo 7 é o final das bem-aventuranças, aquilo que o pastor Dimas leu aqui, no capítulo 7, me dá só um segundo. Aleluia, glória a Deus. Tirei aqui, posso ficar à vontade, né, meu pastor? Eu estou começando a sentir calor aqui, vamos lá. Então, Mateus capítulo 7, versículo 24. Todos acharam? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Olha o que está escrito aí. Mateus capítulo 7, versículo 24. Texto conhecido
mas que nós vamos tirar algumas aplicações para a nossa vida, algumas contextualizações para o nosso cotidiano. E o texto diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, quando eu estava nessa aeronave, essa reflexão é inevitável. Porque, queridos, preste atenção no que eu vou falar com você. Estando ali assentado e vendo a aeronave balançando igual a papel, completamente impotente você se sente. Você percebe que você não tem absolutamente nada do que fazer para salvar a sua vida, para salvar os outros ocupantes, para salvar a tripulação. Você verdadeiramente percebe que você está única e exclusivamente aos cuidados de Deus. Mas você precisa compreender que Deus, Ele nos dá oportunidades. Porque, queridos, você começa a aprender que nem tudo que a gente passa na vida vai depender única e exclusivamente de Deus. Tem coisas que vai depender única e exclusivamente de você. Eu posso ouvir um amém? Amém. De você. Porque Deus, Ele nos dá o livre arbítrio. Deus deu a cada um de nós a capacidade volitiva, a capacidade de decidir aquilo que a gente quer fazer. Então, nesse texto aqui, a gente começa a aprender alguns princípios importantes na nossa caminhada. E é isso que Jesus está tentando ensinar aos seus discípulos e aos seus ouvintes. Ele está declarando aqui o seguinte, que veja que no texto sagrado existem dois tipos de pessoas e dois tipos de construções. O texto sagrado que nós acabamos de ler, existem dois tipos de pessoas: a pessoa prudente e a pessoa imprudente. E existem dois tipos de construções. Apesar de elas serem esteticamente iguais, elas têm alguma coisa que as difere profundamente, que são os alicerces, aquilo que está por baixo, aquilo que está profundo, aquilo que ninguém vê. Embora elas fossem iguais, elas tiveram resultados diferentes. Então o Senhor está mostrando aos seus alunos, aos seus discípulos, a diferença entre as duas pessoas, a diferença entre as duas construções e a diferença entre as duas decisões. Então são duas pessoas e dois destinos diferentes, justamente por causa das escolhas que elas fizeram. Uma resolveu construir sobre uma rocha, e a outra resolveu construir sobre areia. E a primeira coisa que eu aprendo ao ler esse texto, querido, é que todas as pessoas pensam em construir alguma coisa. Se você concorda, diga amém. Amém. Todas as pessoas, porque todas as pessoas sonham, todas as pessoas desejam, todas as pessoas querem ser relevantes na vida de pessoas, na sociedade, todas as pessoas. Então todos nós queremos construir alguma coisa na nossa vida. Então é o primeiro ensino que eu aprendo aqui nesse texto. E qual é o segundo ensino? O segundo ensino é que ninguém constrói uma casa para cair. Se você concorda, diga amém. Amém. Mas a casa cai. Ninguém constrói casa para cair. Mas tem casa que cai. Apesar do investimento financeiro,
apesar do investimento emocional, apesar dos sonhos que a pessoa tem, apesar da energia aplicada, tem casa que cai, tem casa que desaba. E é o que o texto está mostrando, é o que Jesus está explicando aos seus ouvintes, querendo que eles mudem as suas concepções, e eles abram os olhos enquanto é tempo. Então a primeira coisa é que todos querem construir. A segunda coisa é que quando você constrói, você não constrói para cair, mas tem casa que cai. A terceira coisa é que sucesso e fracasso não é obra do acaso. Sucesso e fracasso não é obra do acaso. Eu vou repetir: sucesso e fracasso não é obra do acaso, é obra do descaso, ou é obra de dedicação. Não pense você, a vida não é um morango, a vida ela não é cor-de-rosa, a vida é preto no branco, e Deus permite isso para que o seu povo cresça, o seu povo compreenda, o seu povo leve a sério. Tem uma frase dita pelo Dr. Augusto Cury, que ele diz que a vida é um espetáculo que não se repete. A vida é um espetáculo que não se repete. Quem tem 40, 50, 60 anos de idade ou mais, sabe que nunca mais terá 20 ou 30 anos. Porque a vida é um espetáculo que não se repete. Então escuta o que eu vou lhe falar. Vale a pena você viver bem. Amém. Fala para a pessoa que está ao seu lado, busque sempre o bem. Então, queridos, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que, olha para cá por favor, tem pessoas que elas vão fazer da sua casa um campo de batalha. Você chega na casa da pessoa, é só briga, é só discussão, é tapa, é chute, é só problema. Tem pessoas que fazem da sua casa, parece um hospital de maluco. Você chega ao telado, ninguém se respeita, é uma coisa de louco. Então, queridos, escuta o que eu vou lhe falar. Tem pessoas que elas vão fazer questão de tudo e de algo mais. A casa, queridos, a casa para ser construída, ela precisa ter um projeto oficial e original que vem de Deus. Quando esse projeto é seguido, ela se torna e se transforma numa casa acolhedora, numa casa formadora, numa casa que ama, numa casa motivadora, porque ela tem um projeto que foi seguido, que veio de Deus, um projeto original, não é uma mutilação, não é fruto de uma invenção, mas é fruto da palavra de Deus, que traz para mim e para você conceitos e razões para que nós sigamos, nos orientemos e levemos a sério aquilo que ele fala, aquilo que ele trata, porque é isso que vai fazer diferença dentro das quatro paredes das nossas intimidades. Amém. Por isso que ele fala de construção, ele fala de 2 alicerces. Então, queridos, a nossa casa é fruto do ambiente que nós criamos. O ambiente que você vive é o ambiente que você cria e desenvolve. Você nunca é o princípio da lei. É o princípio da lei que Deus trabalha e nos ensina. Aquilo que você planta, você colhe. Se você planta confusão, você colhe confusão. Se você planta pecado, você colhe pecado. Porque é uma lei espiritual e não tem para onde correr. E nós fazemos essas escolhas. E foi por isso que naquele voo, naquele dia, me veio uma reflexão. O que é que eu construí debaixo dos meus pés? Qual o tipo de alicerce que eu lancei na minha casa? Porque, queridos, se Deus, Ele é poderoso e faz muito por nós, nós devemos também fazer por nós. E nós temos que fazer questão de viver bem,
conosco mesmo, com o nosso irmão e com Deus. É uma questão que você tem que fazer. Deus não vai fazer por você e nem por mim. Sou eu que preciso decidir que tipo de alicerce eu vou construir. Então é por isso que o texto ele vai trazer para nós os dois tipos de pessoas, os dois tipos de construções e o destino diferente que cada um tomou. Então eu aprendo que todos pretendem construir alguma coisa, ninguém constrói uma casa para cair. Sucesso e fracasso não é obra do acaso, é fruto daquilo que nós produzimos, e as tempestades virão sobre justos e injustos. Veja, querido, que o texto, ele diz assim, olha, presta atenção aqui, e desceu a chuva, bateu o vento e subiram os rios. Desceram as chuvas, bateram os ventos e subiram os rios. Desceram as chuvas, bateram os ventos e subiram os rios. O Senhor está falando que os problemas, eles não são extraordinários, mas eles são ordinários. Eles vão acontecer na nossa vida, e até com certa frequência. A chuva vai descer, o vento vai bater e o rio vai subir. Ele está dizendo para você que problemas você vai enfrentar de cima para baixo, de um lado para o outro e de baixo para cima. São problemas que virão e que nós enfrentaremos. E é isso que ele está dizendo. Mas o Senhor, ele está informando para mim e para você que esses ventos, eles não são, ele usa uma metáfora, mas não são ventos ambientais. Eles são ventos circunstanciais, diversos e adversos. Diversos, porque são múltiplos problemas que nós vamos enfrentar. E adversos, porque são coisas desfavoráveis que nós temos que enfrentar. Na vida, é o que eu falei, desculpa a vulgaridade, mas a vida não é um morango, é preto no branco. Você tem que pagar o preço. E você tem que levar a sério. Levar a sério a palavra, a santidade, a sua fé. É o que nós falamos no último suspiro. O que vai determinar o final de tudo será a sua fé. Aleluia. Então nós não podemos brincar. Nós não devemos brincar. Porque, queridos, os problemas eles virão. Mas nós temos construído o quê? Nós temos trabalhado o quê? Dentro dos nossos lares. Quais as obras que nós temos feito dentro dos nossos lares? Porque, queridos, eu aprendo com esse texto que o que vai determinar se a casa ficará de pé ou vai cair é a estrutura que está invisível, é o que está por baixo. Então eu começo a aprender que eu não posso desprezar o que eu não vejo, mas eu não posso me fixar naquilo que vejo. Eu não posso desprezar o que não vejo e eu não posso me apegar no que eu vejo. Então o Senhor está me explicando que os fundamentos espirituais são mais importantes que os materiais. Se você concorda comigo, diga amém. Amém. Os fundamentos espirituais são mais importantes que os materiais. O meu dinheiro não é mais importante do que a minha fé. A minha casa não é mais importante do que a minha fé, porque a minha fé vai fazer com que a minha casa ela suporte os ventos da vida, os vendavais, porque os ventos, queridos, que sopram de fora, também sopram por dentro. Os ventos, eles não batem só de fora para dentro, mas eles também acontecem de dentro para fora. Existem ventos que são saudáveis dentro de uma casa. Deus sopra, e vem ventos que Deus sopra dentro da casa. Quando uma família, ela decide orar junto, todos os dias, isso é um vento saudável que está soprando e refrigerando os cômodos da casa.
Quando uma família decide amar, a esposa amar e respeitar o esposo amar e respeitar a esposa, é um outro vento que está soprando dentro de uma casa e está edificando a família. Sabe por quê, queridos? Porque tem ventos que sopram e que eles sopram dentro de casa e eles não são sempre saudáveis, mas às vezes são nocivos, né? Bem rapidinho, existem ventos, por exemplo, existe o vento da ignorância dentro de casa. É o vento que sopra em que às vezes o camarada está insuportável, ou a esposa está insuportável, ninguém pode perguntar nada, ninguém pode falar nada, ninguém pode conversar com nada, porque a resposta vem sempre truculenta. Quem já passou isso dentro de casa, diga bem. É verdade. São ventos que a gente precisa começar a tirar de dentro da nossa casa. Esse vento, queridos, precisa parar de soprar, porque a gente tem que pensar no outro. Sabe por quê, queridos? Uma pessoa ferida, ela sempre vai ferir o outro. Uma pessoa ferida, ela sempre tende a ferir o outro. Então nós precisamos buscar a cura, a restauração, junto com Deus, com a família. Nós precisamos buscar isso. Queridos, isso é muito importante. Porque esses ventos, quando sopram, eles às vezes são demolidores. Eles são destruidores. E não vale a pena você insistir com isso. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou sempre assim, eu sou Gabriela. Espírito de Gabriela, vou morrer assim? Vamos repreender isso em nome de Jesus. Eu já ouvi isso na boca de crente. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Não, queridos, você não é assim não. Você veio da sua educação assim, mas Jesus é o carpinteiro que vai te transformar, vai te voltar, vai te formar em nome de Jesus. Eu me casei e eu era um jovem muito problemático. Muito problemático. Eu vim de uma família que se separou, eu tinha 14 anos, e foi por isso que eu trouxe tanto problema para o meu pastor Dimas quando eu cheguei. Queridos, e tive muita dificuldade de ter um namoro adequado, e um namoro por muito tempo, porque todas as vezes que eu namorava, eu achava que eu ia ser traído, eu achava que a minha família ia acontecer como a família dos meus pais, ia se diluir. E quando eu me converti, quando eu cheguei aos pés da presença do Senhor, a palavra foi me forjando, me moldando, me fortalecendo, e eu fui curado, me casei. Vou fazer 30 anos de casado ano que vem, pastor. Glória! 30 anos de casado. E eu falo diante do Senhor, queridos, diante do Senhor. Sempre fui um marido fiel, nunca traí a minha esposa. Nunca. Eu sou empresário desde 2003. Já viajei para vários lugares do Brasil. Várias situações. Mas eu tinha no meu coração que eu queria ser fiel. Quando eu viajava para alguma obra, eu não botava desculpas, irmã. Eu não botava secretária. Eu botava secretário. Isso me ajudou. E quando tinha um crente, eu preferia. Porque minha esposa ficava na base, Macaé, eu tive obra em Angra dos Reis, eu tive obra em São Paulo, eu tive obra no Rio Grande do Sul. Então eu fiz algumas viagens, sabe, queridos? E você sabe que o diabo, ele sempre apresenta de bandeja, mas quando você firma o coração, quando você toma uma decisão, você atropela ele. Por causa da graça que está em você. Glória. Mas depende da sua decisão. É a sua decisão. Se você decidir ser fiel, você será fiel e a sua casa será construída sobre uma rocha. Sobre uma rocha. Porque, querido, eu vou falar uma coisa para você. Escuta o que eu vou falar para você. O primeiro galpão que eu construí na minha empresa, em 2007, eu acho, eu fui construir um galpão e eu fui fazer um orçamento com alguns profissionais.
eu peguei o mais barato. E quando ele terminou aquele galpão, ficou muito ruim. Bateu a primeira chuva, ele retornou. Em vez de ele cair assim, ele voltava. Eu falei, rapaz, aí eu descobri que ele não era pedreiro, ele era padeiro. Ele me enganou. Então, queridos, quando você... deixa eu falar uma coisa para você. Nem sempre... Presta atenção. Aquilo que te custa muito barato nem sempre será bom para você. Você às vezes vai precisar pagar um preço mais caro, mas vai ser melhor para você. Amém. O caminho fácil é o caminho que você encurta. Normalmente ele é o pior. Porque a obra de Deus às vezes te custa caro, mas lá na frente você tem um resultado. E outra coisa que eu aprendi nessa experiência, que além daquilo que é o melhor te custar mais caro, quando você precisa corrigir o que construiu errado, você passa por uma experiência de constrangimento e de um custo que você não queria. Então o custo para consertar é pior do que para construir. O custo para consertar é pior do que construir, do que para construir. Então preste atenção, procure não errar, porque você está no caminho certo. Eu aprendi esse princípio. Então, queridos, a construção vai depender do custo que você vai demandar. E às vezes custa caro. Jesus disse, aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga. Esse é o preço. E vou dizer, vale a pena. Vale a pena você pagar esse preço. Vale a pena você construir uma casa que vai ficar para a eternidade. Vale a pena, queridos, você demandar custo. Você verdadeiramente tomar essa decisão. Vale muito a pena. Porque o Senhor diz para nós, lá no Salmo 127, o que está lá no Salmo 127? Se o Senhor, em vão trabalham os que, e se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então o Senhor precisa estar na sua construção, o Senhor precisa estar na sua edificação. No final de tudo, você percebe que é uma grande ilusão sem o Senhor. Amém, queridos? Por isso nós estamos aqui construindo na presença do Senhor. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Oh, glórias! Aleluias! Aleluias! Glória a Jesus! Embora as duas pessoas ouviram, o que elas tinham em comum nesse texto? Ambas ouviram a mesma mensagem. O que elas tinham diferente? Que elas tiveram um estilo de construção diferente. Uma decidiu construir sobre a rocha e a outra sobre a areia, pagou mais barato. Então aqui construir sobre a rocha, às vezes você tem que ir fundo, às vezes tem que cavar mais fundo, penetrar mais fundo, até encontrar a rocha. Mas quando você encontra a rocha, a sua casa fica firme. Aleluia. Nunca mais ela cai, porque ela está construída sobre a rocha. É coluna firme, é viga firme, é telhado firme, é parede firme. Você nunca vai levantar uma parede sem primeiro construir o seu alicerce. Então o seu alicerce é Jesus de Nazaré. Vamos orar nessa noite em nome de Jesus? Posso orar, pastor Dimas? Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela sua família nessa noite. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Você que está aqui, que chegou aqui, e às vezes está com problema em casa, está com problema na família, alguma coisa está acontecendo. Se você precisa de oração para a sua casa, vem aqui que eu quero orar por você em nome de Jesus. Vem aqui, aproveita esse momento de oração, que o Senhor está nos chamando a uma construção, a uma edificação. Se às vezes você está com a casa boa, mas você tem alguém que você conhece, que precisa de milagre na casa dela, vem para cá representando a casa dessa pessoa.
a casa do seu vizinho, a casa do seu parente. Vem para cá orando por ele. Às vezes é uma pessoa que você ama, que quer largar a família, que está passando por problema na família, está com enfermidade na família, está com uma situação na família. Vem para cá representando essa família, porque eu creio no poder de Deus. Eu creio no Deus de perto e de longe. Eu creio na unção do Senhor. Queridos, eu creio em nome de Jesus. Você que precisa de oração, você que conhece alguma casa, ou é a sua própria casa, ou você perdeu o seu esposo, a sua esposa, alguma coisa aconteceu, vem para cá, nós queremos orar por você e pela sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, e eu quero pedir que você receba essa oração com fé. Receba essa oração com fé. Receba essa oração crendo que o Senhor está nos ouvindo. Que o Senhor está com as mãos estendidas. Receba com fé em nome de Jesus. Eu não sei o que está vivendo dentro dessa casa. O que está acontecendo dentro dessas quatro paredes. Debaixo desse telhado. Eu não sei o que está acontecendo. Mas uma coisa eu tenho plena convicção: o Senhor conhece, e o Senhor está aqui nessa noite para tratar, para cuidar. E às vezes a pessoa não tem fé, mas você tem. É o teu filho, é a tua nora, é o teu irmão, é o teu pai, é a tua mãe. Vem para cá orar, não perca a oportunidade de colocar em oração essa casa, essa família, colocar diante do Deus vivo, que pode todas as coisas. Ah, Senhor, aleluias, 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 aleluias. Vou pedir para as irmãs ministrarem, e eu quero orar por essas pessoas, pelos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Minha casa será uma casa de bênção. Meu Deus. Minha casa será um pedaço do céu. Estarão reunidos adoradores. Nós te glorificamos pela fé, pela vitória. Obrigado, Senhor. Só exaltam a Deus verdadeiro e fiel.
dois.